Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre a 5ª temporada de The Chosen. A gente fez um resumão, mais ou menos, né? Resumo, né? Resumão era mais enxerto, né? Mais encurtado. A gente vai trocar uma ideia bem completa sobre estes 5 episódios que já lançaram. Coisa linda, tá, galera? Coisa linda. Você já tem um approach muito mais sério, muito mais denso. Tava conversando com a equipe aqui antes de começar o vídeo. Da 1ª à 4ª temporada é só alegria. É milagre, são sorrisos, almas sendo salvas, cego voltando a enxergar, o paralítico voltando a andar, caminhando sobre as águas. Agora você já entra num contexto mais sério, se encaminhando para um desfecho que todos nós conhecemos. Mas mesmo conhecendo, a gente se indigna. A gente fica bravo, a gente fica revoltado. E isso daí é mérito da série. É mérito do Dallas Jenkins. Porque graças a uma excelente direção e um casting de respeito, The Chosen entrega uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. A qualidade é muito boa. Eu confesso pra vocês que no segundo episódio, a gente vai falar aqui, eu falei, olha, vai ter uma barrigada aqui, né? Vai ter uma enrolada aqui, que é normal de série. Mas como aqui a gente tá falando da Bíblia, o interessante é que mesmo quando eles colocam cenas extras, né? Na adaptação, elas fazem sentido. Não é aquela cena extra que é tirada do bolso ou que eu gostaria que existisse. É tudo muito bem pensado para tornar o contexto melhor. E a qualidade é suprema. E novamente, aqui eu digo, né, mais uma vez, em um mundo ideal, The Chosen teria minimamente umas 5 indicações para premiações na área. A gente viu o Emmy aí, não tem nada de The Chosen. Nada. Tudo bem, é assim que a banda toca, mas o The Chosen, ele tem uma qualidade incrível e aqui a gente tem uma melhoria. O The Chosen sempre tá melhorando e é mais uma temporada que a gente vê isso acontecendo. Tá tudo muito bom. O desfecho a gente sabe qual é, mas a condução do The Chosen, porque assim, quando você vai adaptar alguma parte, algum capítulo da Bíblia, você já sabe a história, praticamente todas as histórias você sabe. Agora, o modo com que você interpreta, o modo como você ilustra tudo aquilo, é que vai fazer a diferença. O Mel Gibson já mostrou isso no Paixão de Cristo, e o The Chosen, mesmo mostrando desde o início do Novo Testamento, já tem um sucesso diferente das outras obras que abordam a vida de Cristo. Então, estão indo no caminho certinho, tá muito boa a pegada. Vamos lá então, galera, vamos trocar uma ideia sobre The Chosen. Mas primeiro, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, dê seu like, né? O famoso triplo C, curte, comenta e compartilha. Aproveita, dá uma hypada, ajuda bastante aqui o canal e vem para a linhagem mais famosa do Brasil. Recado especial também do nosso patrocinador Renda Máxima, que foi nomeado a um dos principais prêmios de investimentos do mundo, o Investment Excellence Award 2025, em Londres. É uma premiação que reconhece consultorias financeiras que realmente fazem a diferença na vida de seus clientes, com independência, excelência e resultado real. Você já se imaginou ter acesso às principais estratégias que grandes milionários, grandes investidores, clientes alta renda utilizam para organizar a sua vida financeira e investir com segurança? Foi isso que levou Renda Máxima a conquistar o reconhecimento fora do Brasil. E é isso que você vai encontrar no programa Checkup 1.0, método direto, prático e transformador, criado por Diego Guimarães, consultor com mais de 20 anos de experiência, centenas de certificações, esteve presente aqui nos estúdios da Linhagem TV, apresentou pra gente o Renda Máxima. E pra quem que é
o Check-up Financeiro 1.0. É para quem quer tomar decisões inteligentes com o próprio dinheiro, conquistar liberdade financeira e sair da dependência de bancos. É ideal para profissionais liberais, autônomos, investidores e famílias que buscam clareza, autonomia e crescimento sustentável. E se você busca estratégia, liberdade e segurança, você vai clicar aqui no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado e vai conhecer bem o Renda Máxima. Vamos lá, galera. Primeiro episódio, tá? A Chegada. O episódio começa com Jesus reunido com seus discípulos na última ceia. É importante notar que Jesus está fazendo o que na Bíblia está intitulado como adeuses e despedidas. Aspas, ouçam com atenção, porque vou contar a vocês o que vai acontecer. Mais um pouco não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Em verdade vos digo, vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo vai se alegrar, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus está fazendo referência à crucificação e à morte. Ele continua usando uma referência a uma mulher grávida que sente dores ao dar à luz, mas quando tem o bebê no braço, se alegra. Eu sempre fico me perguntando, é um exercício que eu sempre faço. Porque a gente tá em um momento, muito tempo depois, já vieram muitas obras literárias de pessoas interpretando as partes da Bíblia e tudo mais. A gente tá num momento onde a informação é muito ampla. Mas lá, naquela hora, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Então, às vezes você fica, né, com raiva de alguns personagens, Fica. né? Mas você tem que se colocar naquela época e na condição de informação que aquelas pessoas tinham. O mais instruído ali seria Felipe, Mateus, né? E instruído daquela época. Não é uma pessoa que tinha, né? Não tinha vídeo das pessoas explicando as partes, né? Então é muito legal esse contexto que ele dá, né? Porque aí o Dallas Jenkins, ele faz com que os personagens discutam o que eles acham, as incertezas, e isso te coloca muito na série. Mas isso aí E é óbvio, né? Que cada episódio começa abrindo com a Santa Ceia aí. Já dá um impacto ali, né? No início de cada episódio você já tem um impacto muito grande. Enquanto Jesus faz o discurso de despedida, vemos a expressão de cada discípulo que ainda não entendeu o que está por vir. Que aí a pessoa lá em casa hoje, né? Esses caras são muito burros. Esses apóstolos eram muito burros. Como não imagina? Mas não dá, galera. Era muito... E você tem muitas pessoas simples ali, né? Que não tem absolutamente nenhuma... Não tem formação, né? Então isso é incrível. Os discípulos dizem que acreditam que Jesus veio de Deus e ele faz a profecia de que eles o deixarão sozinho quando for preso. Após esse momento, o episódio corta para a entrada de Jesus em Jerusalém, onde é recebido como filho de Davi aos sons de Hosana nas alturas, que é uma expressão que significa salve-nos. Jesus, ao ver as muralhas da cidade, começa a ter uma visão de sangue saindo das estruturas. Judas se demonstra o mais animado de todos, pois acredita que Jesus vai convocar uma rebelião armada contra Roma. Assim, o Dallas Jenkins, ele consegue trazer uma ótica de Judas que até faz um certo sentido. Sim. Né? Dado o que Jesus já provou sob a visão de Judas. Judas viu Jesus caminhar sobre a água. Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro. Judas estava presente em vários milagres. Então, pro Judas, ele vai dominar geral. Ele vai dominar, ele que vai controlar tudo com o poder de Deus. Isso é o que Judas pensa. Ele tá tranquilaço. Falou, eu tô sossegado aqui, ó. Jesus do meu lado, não vai acontecer nada e é isso. Como é que é? A era messiânica. Exato, porque você tem os judeus esperando o Messias e sim, pra também se livrar do Império Romano. E a gente tá numa época em que o confronto bélico, se bem que, né, não é tão distante, mas era muito mais constante naquela época. Então, faz sentido Judas achar que Jesus ia... Não só Judas, mas muitos ali em Jerusalém
achavam que Cristo iria tomar na força. Fala assim, não, deixa aqui. Ele ia tirar uma espada. Fala assim, não, eu vou resolver isso aqui na força. Só que ele já tinha mostrado que não era dessa forma, né? E isso acabaria por decepcionar alguns. Exato. O episódio mostra, em sequência, alguns personagens e suas perspectivas da entrada de Jesus em Jerusalém. Vemos o paralítico e a mulher do fluxo de sangue que foram curados. Um na segunda temporada e outro na terceira. Também Caifás, sacerdote que organizou todo o processo de crucificação de Jesus, observando da sacada de sua casa. O episódio segue conforme a Santa Bíblia, com Jesus chegando no templo. Nesse momento, vemos os irmãos Pedro e André se lembrando do início de sua vida e apontando para o início da série, quando Jesus os chamou. Pedro diz que quer começar a pregar. Tomé logo aparece e diz que é perigoso. A série mostra que Tomé sofreu com o impacto da morte de sua noiva Ramá, que não foi ressuscitada por Jesus. Na quarta temporada, Cristo diz que a hora dela já havia chegado e logo depois ressuscitou Lázaro, fazendo com que o discípulo ficasse totalmente amargurado. A série deve utilizar desse recurso narrativo para justificar o fato de Tomé não acreditar que Jesus ressuscitou, o fato que será abordado na sétima temporada. Isso também faz sentido, né? Se você tá com Cristo que tá ressuscitando, fazendo milagre, por que ele não ressuscita uma pessoa importante pra você? Então são dilemas interessantes que ele coloca ali, e isso aqui que o Mateus escreveu aqui é verdade. Provavelmente na parte que Jesus volta e Tomé não acredita, que é daí que o Silvio tem o bordão, né? Eu só acredito vendo. É daí que provavelmente a fé vai ser do Tomé, vai ser contestada mais uma vez. O fato daqui, a gente tá falando da quinta temporada, e são 7. Eu gostaria muito, né? Eu gostaria muito que eles abordassem o pós dos apóstolos. Eu acho que vai. Eu acho que nunca antes nesse país, neste mundo, uma série desenvolveu tão bem os apóstolos. Então eu acredito que seria bem legal mostrar o que aconteceu com cada um, que muitas pessoas não sabem, né? Os discípulos estão claramente tensos, pois os líderes fariseus já haviam tentado matar Jesus em outro momento. O episódio também nos mostra um homem fazendo diversas anotações. A série ainda não revelou se esse é um personagem bíblico ou fictício. Nesse momento, o episódio nos mostra Pilatos, que também olhava de sua sacada, questionando o fato de Jesus ter chegado na cidade montado em um jumento. O episódio apresenta uma reunião entre Pilatos e Caifás e mantém uma aliança. Nós voltamos então a ver foco em Jesus, que está pregando no templo. Aspas. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que isso significa? Aquele que ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa me seguir, pois onde eu estou, meu servo também está. O episódio mostra o encontro de Maria Madalena, personagem bíblica, Tamar, personagem fictícia, e Joana, personagem bíblica, que é esposa de Cusa, servo de Herodes. Joana era uma das mulheres que fazia as doações para que Jesus e seus seguidores não passassem fome. Como foi mostrado na quarta temporada, nesse momento ela oferece uma casa para eles ficarem. Após essa cena, Jesus começa a chorar e se demonstra muito angustiado, com toda certeza com o que virá. Jesus diz, aspas, agora minha alma está perturbada, o que vou dizer? Pai, me salva desta hora? Não, mas eu vim exatamente para essa hora. Pai, glorifico o teu nome. Então, um forte trovão e uma voz no meio dele diz, já glorifiquei e o glorificarei de novo. Algumas pessoas começam a se perguntar se foi um trovão ou uma voz. Jesus mesmo trata de responder que era uma voz e que ela veio por conta dos que ouviam e que muitos sinais aconteceriam naquela semana. Jesus ainda é mais incisivo e diz que chegou a hora de expulsar o príncipe deste mundo,
Satanás. Eu fiquei pensando, lembrei de Superman, né? Eu fiquei como a gente falou muito, né, do Superman, que o Superman apanha pra todo mundo, eu imagino a mesma pessoa que falou isso do Superman falou assim, nossa, mas esse Jesus é muito triste. Ele chora muito, né? Eu lembrei desse, porque né, é muito parecido, porque se a gente for ver por que o Superman ele não utiliza a força bruta nem 100% por conta dos valores dele, né? Então talvez ali uma galera fique com raiva disso, né? Pô, mas esse cara não faz nada? Ele não é o Messias? Esse cara não faz nada? Por que ele não faz nada? Então, muitos acabam insurgindo por isso. Jesus ainda diz mais algumas palavras e um novo trovão assusta a multidão. Jesus brinca e diz, dessa vez foi só um trovão, essa parte é incrível, tá? O mestre despede da multidão e chama seus discípulos para irem a um lugar. Pedro direciona eles para a casa de Joana. João, discípulo de Jesus, que ficou com ele até o momento de sua morte, nota que tem algo diferente na pregação dele e vai até Maria Madalena, outra que ficou com Jesus até o fim, e percebe que ela também notou algo de errado. Quando os discípulos se reúnem em frente à casa, Jesus pede que os mesmos se espalhem por Jerusalém e espalhem o que foi dito. Jesus diz que vai andar pela cidade, mas que vai sozinho. Os discípulos se acomodam na casa e o grupo está dividido entre aqueles que temem pela segurança de Jesus e aqueles que estão mais tranquilos. O episódio segue com o dia já na parte da noite. Jesus acaba por passar por uma festa de noivado por acaso e participa abençoando os noivos. Após esse momento, ele vai para o alto do edifício e observa de longe a movimentação do templo, onde existe um comércio desapropriado. Jesus começa a ver novamente as colunas dos prédios sangrarem e ter uma visão, fazendo assim a clássica profecia sobre a destruição da cidade por volta do ano 70. Aspas, Jerusalém, Jerusalém, sobre ti ainda virão dias em que seus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e também te lançarão por terra. Você e seus filhos não vão deixar pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação. Após isso, Jesus retorna para casa. Todos estão dormindo, menos João, que o segue em silêncio e o vê fazendo um chicote. Assim termina o episódio 1. É um episódio muito bom, né? Episódio muito bom e eu acho que a gente pode até ver de uma maneira, de um simbolismo simbólico, factual, Jerusalém, não só Jerusalém, né? Mas praticamente todos no mundo inteiro, né? Porque quando você abraça, você esquece, né? Você abraça coisas do mundo, aí sempre vem, né? Sempre vem. Isso aí é um negócio que é interessante, né? Tem a evolução, né? Digital, industrial, mas tem sempre o déspota, sempre tem ali, sempre tem o conluio, sempre tem o conchavo, sempre tem uma nação, a gente tá vendo aí várias guerras, entendeu? Você vê que se você pensar friamente não muda muita coisa, muda a roupa, os aparatos, né? Os aparatos e a tecnologia. Agora o ser humano continua a mesma coisa. Vamos então para o episódio número 2, Castelo de Cartas. O episódio começa novamente na Santa Ceia. Aqui fica claro que a ceia é o evento principal e todos os outros eventos mostrados ao longo dos episódios são flashbacks. Jesus continua falando com seus 12 apóstolos sobre o que está por vir. O mestre relembra quando enviou os 12 de 2 em 2 para pregar e advertiu que eles não levassem nada. Agora Cristo diz para eles se prevenirem com espadas, mas que a proteção continua vindo de Deus. Jesus diz novamente que todos os 12 vão abandoná-lo naquela noite, e Simão, que agora chamava Pedro, toma a palavra. Aspas, ainda que todos os abandonarem, eu nunca vou te abandonar. Jesus volta a chamar Pedro de Simão, que visivelmente se decepciona. Aqui fica claro
que quando um mestre mudava o nome de um discípulo, significava vida nova ou que aquele havia evoluído em sua missão e vida com Deus. Aqui Cristo chama ele de Simão novamente, pois esse nome significa caniço, que facilmente é quebrado com o vento. Já Pedro significa rocha, pedra, algo sólido e firme. Esse momento é um momento excelente, tá? O texto e o trabalho dos atores aqui, galera, é fantástico, tá? Expressões, tensão da cena, a trilha sonora é muito linda, aplicada na forma mais sutil, que cresce em alguns momentos. E na hora que Jesus chama ele de Simão, até eu parei. Falei, ué, do nada? Né? Do Neida? Mas aí tem a explicação. E é muito interessante essa parte aqui do significado, né, e do nome. É muito parecido com o batismo, né? Que você, quando você decide se batizar, você dá a Deus a sua vida regressa. E você vai... E tem, inclusive na igreja, que tava dando deu a frase de Paulo, né? Que viver é Cristo, morrer é lucro. Que tudo que você vive, você tem que direcionar para Cristo. E quando o morrer lucro seria isso. Quando você deixa de ser aquele cara e vive para Cristo. Então, isso aqui também me chamou a atenção. Ele chamou por Simão, né? Ele falou, não chamou por Pedro a pedra, porque naquele momento não era. Ele regrediu ali. Exato, já era mais... Essa parte foi incrível, hein? Foi. É claro que tem uma missão, na minha opinião, muito difícil da próxima temporada de você competir com a Paixão de Cristo, que pra mim, em forma de ambientação, o filme é perfeito. Ali já começa o negócio... incrível. Mas o The Chosen, ele vai... Acho que foi gravado, né, Matheus? Igual, né? Foi gravado... foi gravado... Já foi gravada a temporada da... 6. A 6, né? Eles terminaram a segunda classificação. Não sei até onde eles vão abordar a sexta. Mas a maioria tá gravada. Já tem muita coisa gravada. Então... Mas a gente vai ver o ano que vem. Ano que vem tem Double Jesus, hein? Jesus insiste que Simão precisava acreditar nas coisas que iriam acontecer e que tudo era parte do plano de Deus. Após isso, Jesus prediz que antes que o galo cante, ele irá negá-lo 3 vezes. Os discípulos começam a ficar agitados e a dizer que morreriam por ele. Jesus declara que não há amor maior do que dar a vida pelos irmãos. Nesse momento, Pedro pergunta se era isso que eles deveriam fazer, morrer por ele. Jesus responde, isso é o que eu vou fazer. O episódio continua com um flashback, mas de Ramá, noiva de Tomé, que morreu na última temporada. O flashback faz referência ao episódio 4 da primeira temporada, onde Jesus transforma a água em vinho. Aqui vemos Ramá conversando com a sua mãe antes de partirem para o casamento. Em seguida, o episódio continua avançando no tempo, para que os eventos da temporada atual, onde Pedro está junto de seu irmão André, pregando para uma multidão. Essa parte é muito boa também, porque o Pedro não tem a manha, né? Ele não tem a manha. É Aí difícil. tá falando aqui, o André fica só de canto, ó. Aqui, fala isso aqui, ó. É difícil, né? É E difícil. você vê que mesmo com vivendo, né? Do lado de Cristo é difícil. A pregação é um negócio, é um dom muito especial. Sim. Que você precisa, né? Não é deixa comigo, né? Vai lá e vai falando. Você precisa de uma preparação. É nítido que Pedro está tendo dificuldade com as palavras. Isso é uma clara referência ao jeito bronco de pescador dele, o que é consenso dos historiadores. Os outros discípulos de Jesus, Felipe, André e Simão, estão na multidão e perceberam a dificuldade de Pedro. Ao acabar, André parabeniza o irmão e diz que Pedro fez um sermão em Jerusalém para uma enorme multidão. Isso é uma clara referência ao evento de Pentecostes, onde após receberem o Espírito Santo, Pedro prega e batiza mais de 5.000 pessoas. Simão Zelote nota que o personagem misterioso do episódio anterior estava lá tomando nota e adverte seus amigos para terem cuidado. André ignora o perigo. O episódio acompanha uma das mulheres que estava na multidão indo até o homem que depois descobrimos que é Malco, servo de Caifás, que Pedro corta a orelha no Getsemane. A mulher relata que ouviu o Malco que o mesmo vai encontrar com o novo vendedor de azeite, que é Zebedeu,
pai de Tiago e João, discípulos de Jesus. O episódio volta para Felipe e André, que encontram com Tamar e um grupo de pessoas que estavam na multiplicação dos pães, evento que aconteceu na 3ª temporada. Eles convidam aquelas pessoas para irem ao templo e, ao chegarem lá, precisam comprar um animal para ser sacrificado. Acontece que dentro do templo, só o dinheiro do templo era aceito, o que fazia que a moeda daquelas pessoas não valessem nada, pois a taxa de câmbio era altíssima. O vendedor cobra um imposto de câmbio, fazendo ele pagar 14 dracmas por uma moeda e meia no templo. Uma pequena confusão entre os homens e o cambista começa. Depois disso, cenas mostrando o comércio do templo começam a acontecer. Após esses eventos, o episódio mostra o servo Malco encontrando com Zebedeu e João para comprar o azeite deles. Essa venda de azeite também servia para arrecadar dinheiro para o grupo de Jesus. Fato adicionado pela série e não é bíblico. João e seu pai têm que passar por uma confirmação para saber se estão puros, pois o local onde vão entrar é sagrado. João fica ao lado de fora da conversa com Malco, onde vemos que o servo é insatisfeito com todos os acréscimos que os chefes fazem na lei para poderem se beneficiar. Sem saber que está falando com uns discípulos mais chegados e o mais amado de Jesus, Malco começa a falar sobre a obsessão de Caifás por Jesus, deixando claro que o sumo sacerdote está movimentando todo um motim, desde as lideranças do templo até os mais baixos cargos, para poder matar Jesus. Malco deixa claro que Caifás está contra a parede e com medo de perder a posição por conta de Jesus. Detalhe aqui, tá, galera? Caifás é excelente na série. Caifás é um belo Caifás. Cara, esse Caifás é muito bom, tá? O ator é impecável. Esse diálogo é importante, pois ilustra como João conseguiu ficar ao lado de Jesus durante seu julgamento. A Bíblia diz, nos evangelhos, que ele conhecia um dos servos do sumo sacerdote que o deixa passar quando Jesus é preso. Após isso, mostra uma conversa de Caifás com o rei Herodes. O sumo sacerdote diz que recebeu uma profecia diretamente de Deus. Herodes zomba dizendo: "Esqueci que vocês se falam regularmente." Caifás diz que a profecia diz que um homem vai morrer para que a nação de Israel não pereça. Herodes zomba, dizendo que a profecia não é de Deus, mas do pai da esposa de Caifás, que é Anás, e era o sumo sacerdote antes dele. Herodes começa a apontar falhas no plano de Caifás para matar Jesus, dizendo que só Roma poderia matar alguém, e deixa claro que Jesus não é ameaça para o Império Romano. A verdadeira intenção de Caifás era tentar fazer com que Herodes matasse Jesus, que prontamente recusa, dizendo que não se arrepende de matar João Batista. Caifás continua com a ideia de que Deus revelou a ele em profecia de que Israel, um homem, iria morrer para que Israel se mantivesse de pé. E declara que esse homem é Jesus. O sumo sacerdote diz que vai esperar Jesus vacilar contra Roma para que o império cuide dele. Caifás diz que vai provocar Jesus para falar mal de Roma e, com isso, irritar o império. O episódio continua com o encontro de Tomé e Cáfne, pai de Ramá. Os dois acabam se desentendendo. Essa parte é chata. Essa parte é muito chata, entendeu? A gente já entendeu que o Tomé ele tá carrancudo, que ele não aceita, entendeu? Mas essa parte é chata, hein? Tudo bem, a parte do Caifás ali é legal, mas é a bela barriga. Mas aí tudo bem, faz todo o contexto o Tomé também. Faz todo o contexto... É que tá construindo a descrença. Sim, do tudo bem. Tomé. Mas isso aí eu considero uma barrigadinha chata. Voltando para Jesus, entrando no templo, observando toda a movimentação do comércio, o Nazareno se irrita com o descaso das pessoas com o templo e impede uma mulher de passar com uma carroça por meio dele. Ele ordena que a mulher se vire e volte. Ela fica intimidada e volta. Jesus vai em direção ao cambista do início do episódio e fala sobre o barulho que impede de ouvir a oração das pessoas. Nesse momento, ele tira da sua mochila o chicote que fez no episódio anterior e começa a destruir as barracas, sendo a primeira a do câmbio de dinheiro.
Jesus quebra as mesas, solta os animais e começa a gritar. Abre aspas. Saiam, parem de profanar a casa do meu pai. Nessa hora, os discípulos vão todos chegando e vendo a expressão de raiva dele. Aqui é um show do Jonathan Roumie, tá? Exato. Caraca, meu bicho tava bravo, hein? Tava brabão, senhor, hein? Poxa, E eu consigo... nunca te vi dessa forma, hein, senhor? E eu consigo lembrar de muitas igrejas, né? Facilmente. Você lembra de várias igrejas. Como eu falei, as coisas... É tudo igual. As coisas só mudam um jeito, a forma. O comércio de pertences, de coisas da igreja. Isso aí eu consigo ver muito claramente também hoje em dia. Esse é um dos ápices da temporada, tá? Uma trilha sonora linda, condução muito boa, direção excelente, tá? Os fariseus vão chegando um a um e todos têm uma expressão de espanto, mas nenhum se atreve a parar Jesus. Caifás aparece e ameaça ir até Jesus. Em paralelo, a multidão toda corre para fora do templo. Pilatos, que está jantando com a sua esposa em sua residência, que está próximo ao templo, começa a ouvir um tumulto. André chama Pedro, dizendo que Jesus enlouqueceu. João e Tiago são os primeiros a chegarem. Jesus chama os fariseus de raça de víboras e continua a quebrar tudo. Judas chega ao templo junto com Pedro, no mesmo momento de Caifás. Todos observam Jesus, mas ninguém encosta nele, nem os soldados do templo. Jesus encara Caifás, mas nenhuma palavra é dita. O episódio termina com Judas olhando Jesus e perguntando o que foi que ele fez. Isso é bom, né? Porque Jesus tá saindo da rota que Judas tinha montado pra ele, né? Ele vai correndo por um lado e ninguém imaginava isso, né? Ninguém imaginava isso. E é bem simbólico isso aqui que Jesus tá fazendo, porque muitas pessoas têm descrença por conta de comércios envolvendo, né, um monte de itens bíblicos, né? Tem um monte de gente que fala, isso aí é pra enganar trouxa, olha aí, ó. Então, é muito além, né, toda essa revolta. E Jesus chega a deixar claro, né, que isso acaba impedindo que pessoas tenham curiosidade de ir à igreja, porque o comércio tá na porta. Então a pessoa já cria um preconceito por conta de tudo aquilo que tá funcionando ali, todo aquele comércio. Então isso ali foi incrível. Olha, a direção do The Chosen tá de parabéns o seu Dallas. Episódio número 3, Lamentos. O episódio começa mais uma vez na última ceia, com Jesus fazendo seu discurso de despedida, dizendo que vai para o Pai preparar um lugar para eles. Cristo diz que eles sabem o caminho para onde vai. Tomé diz que não sabem para onde ele vai, portanto não conhecem o caminho. E é nesse momento que Jesus diz, aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa aspas é lendária, né? Lendária. Essa aspas é lendária. Tá no top 5. E tem muita gente que acha que a pessoa é essa aspas, né? Tem muitas pessoas que acham que elas são essas aspas aqui, mas... É muito legal, é muito legal. Sabe o que é interessante também, né, nessa temporada? Como Jesus, ele vai falando, é que ele ainda não foi incisivo. No decorrer da temporada, ele começa a ser mais incisivo. Mas mesmo quando ele fala na cara o que vai acontecer, os apóstolos não acreditam. É porque eles ficam pensando, pô, será que isso aí é direto? É uma parábola? É uma metáfora. Ou ele falou daquele jeito pra gente agir de uma outra forma. Isso também que a direção foi muito boa. Foi. Né? Falou assim, não, ele tá sendo direto, mas às vezes ele não é direto. Então, será que ele quer que a gente faça alguma coisa? Ele falou daquele jeito pra gente ter uma determinada reação. Isso é incrível, a confusão, né? E também dos apóstolos não quererem acreditar naquilo. O cara é o filho do pai e vai morrer agora. Então, e porque cada um montou o Messias personalizado. Então eles falam, não, eu entendi errado, não vai acabar assim. Aí o outro fala, não, ele vai chegar, vai pegar, em determinado momento ele vai resolver tudo. E a gente entra na era... Então, muito inteligente, muito inteligente. Os discípulos continuam sem entender muita coisa e Jesus deixa o ensinamento dizendo que ele e o Pai são apenas um. O episódio volta para o templo onde Jesus continua confrontando os fariseus.
aspas, não está escrito que minha casa seria chamada de casa de oração para todas as nações? Mas fazem dela um covil de ladrões. Jesus está consumido pelo zelo ao templo e diz que não se deve mais comprar animais e nem trazer mais sacrifícios para o templo. Jesus diz que está fazendo tudo isso com a sua própria autoridade e diz a célebre frase: destruam esse templo e em 3 dias eu o edificarei de novo. Eu acho legal essa parte que a galera... Mas que autoridade? Que autoridade? Que autoridade esse cara tem? Isso é muito bom. Autoridade de lei de Moisés. Uma das melhores momentos também. Os melhores momentos, os melhores cortes também da internet. Eu sou a lei de Moisés. Isso fere a lei de Moisés. Eu sou a lei de Moisés. Depois disso, Jesus é retirado pelos seus discípulos e os fariseus começam a se reunir para dar um jeito de parar Jesus. Em meio aos questionamentos de Judas, que já estava insatisfeito com as atitudes de Jesus, o mestre diz que vai ficar sozinho. Pedro, líder dos discípulos, convoca uma reunião para se reorganizarem. Pedro, Tiago e João presidem a reunião. Fato importante, pois os 3 eram os mais próximos de Jesus. Os discípulos começam a dizer que nunca tinham visto Jesus tão furioso, mas deixam claro que ele não agrediu ninguém. Judas novamente vem com suas preocupações sobre Jesus dar um golpe de estado. O episódio nos leva a Áticos e Caifás, que interrompem uma mensagem de Pilatos. O general romano e o sumo sacerdote levam o acontecido ao governador, que faz pouco caso. Logo depois, o episódio corta para Mateus fazendo suas anotações, que é o seu evangelho. Mateus e Jesus começam a falar sobre os acontecimentos da semana e Mateus diz que gostaria de ter tempo de aprender mais de forma individual com Jesus, assim como foi na 2ª temporada. Mas Jesus diz que não tem tempo para trabalhar com os discípulos de forma individual. Voltando daquela parte, né, que Jesus fala dos nomes antes e depois, né, como o batismo, é legal você ver como os apóstolos também foram mudando. Sim. O príncipe Mateus, todos os apóstolos, eles foram mudando bastante, né, depois de aceitarem Jesus. Isso também é muito legal. E aí, o Mateus, é legal ver o Mateus escrevendo o evangelho e como você tem, né? Esse evangelho hoje, naquela época, com tudo... Eu sempre, né, o pessoal fica falando de milagre, mas pra mim o milagre é o livro da Bíblia, tá, né? Tá perfeitinho ali, ter juntado todas as partes ali, porque imagina só ali a conspiração que era pra você eliminar, não só eliminar Jesus, né? Eliminar a palavra também, era pra eliminar tudo aquilo. E hoje você tem todos os evangelhos ali bonitinho na sua mão. É o sacrifício que foi escrever esse livro, cara. Depois dessa conversa, Jesus reúne os discípulos e volta ao templo para pregar. Nessa cena temos 2 parábolas interessantes, a dos talentos e da vinha. Essa daí... essa é boa. Essa do talento me pega. Essa me pega. Que são parábolas que fazem referência ao fim dos tempos. Shimuel e os fariseus chegam a tentar fazer com que Jesus se contradiga com perguntas, e a primeira é... Eles queriam o corte. Isso. Eles queriam o corte naquela época. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Jesus rebate dizendo que só responderão a eles se responderem a eles primeiro. Jesus pergunta sobre a autoridade do batismo de João Batista, de onde vinha, se do céu ou dos homens. Os fariseus assumem que não sabem de onde vem, e nesse momento Jesus diz que também não vai dizer de onde vem a autoridade dele. Os fariseus não param e perguntam a Jesus se é lícito pagar impostos a Roma. A intenção deles é colocar Jesus Cristo em uma armadilha. Jesus responde que é para o povo dar a César o que é de César, isto é, os impostos, mas dar a Deus o que é de Deus, que são seus corações. Depois disso, Jesus começa a dizer que é para o povo fazer tudo o que os fariseus dizem, mas não fazer o que eles fazem. Abre aspas. Eles não praticam aquilo que pregam. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo para movê-los.
Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Eles rezam seus filactérios bem largos e as franjas das vestes longas. Amam seus lugares de honra nos banquetes e serem chamados de rabinos pelos outros. Depois disso, Jesus se vira para os fariseus. Aspas. Eu falei um pouco disso em Cafarnaum, mas agora digo para vocês aqui em Jerusalém, nos pátios do próprio templo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, e vocês mesmos não entram e não deixam ninguém entrar nele. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um único prosélito, e quando fazem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de imundícies. Por fora, parecem justos aos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Vocês edificam os túmulos de profetas e adornam os monumentos dos justos, mas suas ações testemunham contra si mesmos. Vocês são filhos dos que assassinaram os profetas. Serpentes, raça de víboras, como vão escapar da condenação do inferno? Cara, isso aqui é inquestionável, né? Os caras tudo assim, ó. Então, porque é a verdade, né? É a verdade. E assim, o que Jesus mostra é que os caras, eles amam mais a posição deles do que qualquer outra coisa. O que eles gostam é de parecer ser o rabino, não de fato ser aquele que serve Deus, né? Então, e você vê os caras desconcertados mesmo, porque eles são aquilo. Porque é aquele cara que fica apontando pra você o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e o cara faz tudo errado. Ou seja, ele não tá nem aí pra absolutamente nada, né? Ele quer a posição dele. Isso foi bem explorado no Nicodemos, né? O Nicodemos, ele quase seguiu Cristo, mas ele não seguiu porque o mundo ainda era mais interessante pra ele. Toda a posição que ele tinha, todo o respeito que ele tinha, ele preferiu ter tudo aquilo do que servir, né? Então, é bem isso aqui, né? A gente ainda vê. Hoje tem claro também, que né? Mas opa, aquele Temos, que aponta lá, ó, Temos. tem que fazer isso aqui é isso aí mesmo. Temos. Após esse sermão, os líderes religiosos dizem que vão relatar às autoridades e se retiram. Natanael diz com temor que Jesus está fazendo um convite para que seja morto. Pedro e João se apressam para tirar Jesus da multidão. E quando estão saindo do templo, Jesus dá mais uma olhada e mais uma vez faz uma profecia sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo. Quando está só com os apóstolos, Jesus declara que não haverá mais pregações públicas. Tiago, um dos mais próximos de Jesus, se lamenta e quase chora. Jesus se isola novamente para rezar. Pedro, João, Tiago e André vão atrás dele. E pela primeira vez é apresentado os Jardins das Oliveiras na série. Essa cena é muito bonita. Muito bonita. Isso aí é incrível, galera. Cara, essa cena... Eu acho que assim... De emoção... Até agora, nesses 5 episódios, pra mim é uma das cenas mais emocionantes, mais lindas em termos de texto, fotografia, química. Porque, a gente tá na 5ª temporada, então você tem toda uma construção narrativa e você tem a química de Jesus com seus apóstolos. E vão os principais apóstolos, assim, os que são mais seguidores, estão mais próximos a Jesus. A fotografia, ela é linda, a mensagem, ela é linda, o decorrer dessa cena também é muito linda, tá? Jesus fala sobre a perseguição que os apóstolos vão sofrer, sobre a sua volta. João entende que a hora de Jesus está chegando e a série deixa claro o porquê da Bíblia chamar de discípulo mais amado. Não, João é incrível. João é incrível. João compreende tudo que está por vir e antes de se retirar, beija a cabeça de Jesus e diz que o ama. Após esse momento, Jesus começa a ficar angustiado, chora, contudo é consolado com uma visão de Davi tocando
um salmo e cantando. Linda essa cena. É muito bonita. Puta, essa cena é linda. E já tá mais anoitecendo. Jesus tocando Davi tocando a harpa. Pô. Cara, é lindo. É muito lindo isso, tá? Muito lindo. Pra mim, encerra o episódio lindamente. É aqui que eles falam do fim dos tempos, né? É aqui que ele fala dos fim dos tempos, né? Da volta dele, e aí perguntam, né, pra ele, e aí, quando vai ser o fim? Ele fala, eu não sei, só o pai sabe. Então, assim, é muito legal todo o contexto, toda a informação, e a conclusão dele vem do Davi, é muito legal. É muito legal, vamos ver ali, Paixão de Cristo, ali na Morada dos Mortos, vamos ver isso aí. Episódio número 4, a mesma moeda. O episódio começa com Jesus fazendo o Daieno. Aqui eu fazer um ponto. Eu não conhecia o Daieno. Não conhecia essa prática. Que é lindo. É muito bonito mesmo. Que é lindo. Eu até peguei aqui... É do Pessah judaico, né? Eu até peguei o significado de Daieno aqui. Porque é meio que é um agradecimento. É um momento de gratidão. Né? O Daieno é uma palavra hebraica que significa já nos teria bastado ou teria sido suficiente. Então cada apóstolo conta um momento que ele teve e nesse momento, não tendo uma determinada situação, para ele já teria sido suficiente. Então assim, cada apóstolo conta uma parte. E aí todos falam, isso já teria sido suficiente. É muito lindo, tá, galera? Eles fazem toda a trajetória da libertação, né? De Moisés. E é legal como eles vão atualizando, né? Como eles vão atualizando, é bem bonito mesmo. É bem bonito, bem bonito. O Daieno é um cântico entoado na ceia de Páscoa judaica, onde o povo lembra da sua libertação do Egito através de Moisés até a chegada à Terra Prometida. Depois de entoarem a oração, João pergunta quem será o traidor, e Jesus revela através de um sinal. Puta, essa cena... Galera, essa cena é a cena que vem o veneno. Vem a raiva. Fiquei bravo. Né? Porque ali ao lado esquerdo tá ele, né? Judas, o verme. Aí, olha só, o pão com molho. Depois fala baixo para Judas que o demônio já está nele e que o mesmo não precisa mais estar ali. Essa cena é sensacional. Ele olha na cara de Judas assim, ó, fala, ó, você não precisa ficar mais aqui não, tá? Dá o pãozinho pra ele, com o patezinho ali, fala, Deus não está mais em você. Aí ele come o pão e sai fora. E os caras... Impressionante como os apóstolos não percebem isso, né? Eles eram o cara do dinheiro. Sim, Então, sim. Como ele fala baixo, ele deve ter pensado que Jesus mandou ele comprar alguma coisa. Fazer alguma coisa. Jesus profere a célebre frase: o que tiver que fazer, faça rápido. Jesus então deixa um novo mandamento para os seus: amem uns aos outros assim como eu vos amei. O episódio começa, ao que parece, no entardecer da terça-feira da Semana Santa, onde Verônica, que foi curada na terceira temporada, e o paralítico do tanque, que foi curado na segunda temporada, temem pela segurança de Jesus. Depois disso, Maria Madalena procura Yusuf, que até então é um fariseu que acredita e tenta influenciar o sinédrio a favor de Jesus às escondidas. Contudo, ela encontra Shimuel e os outros líderes religiosos que odeiam Jesus e tem uma pequena discussão. Eles odeiam Jesus porque Jesus vê eles, né, perfeitamente. E eles não admitem aquilo, né? E eles ainda acham que ela é endemoniada, né? Essa parte ali também é muito legal, fica com medo, né, de tocar. E aí eles não gostam de Jesus porque Jesus fala a verdade deles, né? Então, se essa verdade é ampliada, é disseminada, eles perderiam o posto que eles têm, né? Então, esse é o esquema, né? Tem muito negócio de vaidade também, né? Muita. Ó, depois disso, Judas interpela Pedro, que está voltando com Tiago, João e André do encontro com Jesus. Judas novamente questiona suas ideias de Cristo e, a partir do seu ponto de vista revolucionário,
Pedro o repreende e diz que as ideias dele estão sufocando sua fé e a crença em Jesus. Você já tem o Judas começando a ficar bem perturbado aqui, né? Ele até, o ator, ou provavelmente a direção já fez uns tiques já, né? Ele já começa... Umas olhadas meio estranhas. Já começa a ficar... É bem diferente o Judas. Não, e assim, é impressionante como o ator que faz Judas é muito bom, a direção é muito boa, que você sente vontade de espancar Judas. Lógico. Toda hora eu sinto vontade de espancar Judas. É impressionante isso. Após isso, o episódio corta pra Caifás conversando com o Rabino e mostrando que já tem um plano. Prender Jesus em segredo no meio da noite e designa ao Rabino uma forma de fazer com que isso aconteça. Após esse momento, o episódio nos leva para um momento entre Jesus e seu discípulo mais amado, João. O apóstolo conta a Cristo sobre uma história grega. Não, detalhe, essa casa que eles estão é linda. Nossa senhora, é linda. Linda, linda. Fotografia, a direção de arte... É tudo muito bem atencioso. O figurino é tudo muito lindo, sabe? É realmente uma série de altíssimo nível, tá? Eles falam sobre a história grega, que é um plágio da história do juiz Jefté. João entende que Cristo morrerá por conta das más ações dos homens e pergunta: as coisas vão mudar, não vão? Jesus responde: sim, mas fique perto de mim enquanto elas mudam. Isso já planta a semente para justificar a presença de João, o único discípulo nos momentos do julgamento, tortura e morte na cruz de Jesus, que acontecerão na próxima temporada. Quando o episódio muda de cena, somos levados ao interior do templo, onde os fariseus e saduceus decidem qual a melhor forma de parar Jesus. Shemuel sugere que matem Lázaro, já que a ressurreição do mesmo é a principal... matar alguém, né? Cara, querem matar alguém, não interessa, né? E os caras iam matar o cara que acabou de ser ressuscitado. E eles questionam, não... O legista ali engabelou. Né? Começa a falar, então, mas o legista era quem? Isso. Será que não é uma mentira? O legista pode ser deles, entendeu? E aí começa a criar toda... E aí você tem uma parte do Sinédrio a favor disso e tem uma galera contra também. Sim. E já vai, pô, mas é uma vida, vai matar o cara assim? Os caras falaram, não, ele ficou escondido lá no... Ele ficou lá, e aí foi tudo combinado. Eu lembro de um trecho do Outspeak, do True Outspeak do professor Olavo, que ligou um cara lá falando isso. Acho que é tudo mentira isso aí. É tudo criado, né? A Bíblia foi tudo criado, pensado. Aí o Olavo fala... E antes de Cristo tinha agência de publicidade, né, seu desgraçado? Pra pensar em tudo isso. Tinha roteirista, tinha tudo. Que é assim, não dá pra você fazer essa história tão perfeita desse jeito. E aqui os caras adoram, né? Devia ser uma vida muito tediosa, né? Vamos matar alguém hoje aí, né? Vamos, esse cara tá enchendo o saco, então mata ele. Na cena seguinte, temos um diálogo tenso entre Jesus e Judas, que essa daí também... Esse diálogo é fantástico. Esse diálogo é ótimo, né? Judas dizendo que o mestre perde tempo e que está na hora da rebelião. O Judas, isso que é legal. O Judas tá aí, falando, Jesus... Tu tá fazendo errado. Tá na hora aqui, ó. Entendeu? Tá na hora, tá fazendo um negócio errado. Eu já pensei em como resolver. Isso é muito legal. Isso é muito legal, essa parte. Né? Que o Judas, ele quer mostrar pra Jesus o que ele tem que fazer. Cara, essa cena foi incrível. Incrivelmente, é Jesus falando assim, mas... Não pedi conselho nenhum pra você. Ele falou assim, eu quero te dar um conselho. Jesus fala, eu não pedi o seu conselho. Porque Jesus já sabe, né? Desde o início ele já sabe. Sim. Então isso vai alimentando a raiva, né? Alimentando a raiva de Judas. Na hora da rebelião, Jesus corta Judas dizendo que não pediu conselho, mas que vai rezar por ele. O episódio segue com um grupo viajando para a casa de Lázaro, onde Jesus vai tentar jantar com as mulheres. No caminho, Jesus amaldiçoa uma figueira. Ao chegarem em Betânia, no jantar estão presentes Maria Madalena, Tamar, Éden, Maria, que é mãe de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, e Marta.
Jesus agradece a cada uma delas por tudo que fizeram o seu ministério e se despede delas, pedindo que não fiquem perto dele dentro de Jerusalém nos próximos dias. Elas se lembram dos momentos com Jesus e fazem o próprio Daeno, outra cena linda, tá? Muito o bonito. Daeno é um negócio, galera. É que eu tô de casaco, dá pra ver. Mas é um negócio, é muito grandioso esse momento, sabe? Muito bonito. E nessa cena, porque é a última conversa de Jesus com as mulheres e com a mãe. Emocionante como Jesus carrega, chora. Jonathan Roum, meu Deus do céu. Nenhuma indicação pro M. 0. E também é um pequeno apreço de uma turma que fala que o cristianismo é opressor, principalmente com as mulheres, né? Isso é porque a gente não chegou na hora da ressurreição, obviamente não é um spoiler, dos testemunhos válidos. Porque naquele momento, testemunho de mulher não era válido. E vai abordar com toda certeza a ressurreição, que são 2 mulheres que vê Cristo voltando. E a partir disso, o testemunho das mulheres começam a tomar uma outra proporção. Então, isso também é bem interessante. E a primeira que vê é a Maria Madalena. Sim. Ó, vamos então para o 5º episódio, Por Minha Causa. O episódio começa ainda na ceia, mas após Jesus revelar que um dos 12 irá o trair. Tadeu e Tomé perguntam diretamente a Jesus se seriam eles, enquanto os ninguém outros... sabe nada. Tá todo mundo atordoado, ninguém... não sei. Mas faz sentido... Será que sou eu? Faz sentido o Tomé perguntar, porque o Tomé já tá tomézando. E assim, a traição, ela não é clara. Fala assim, ó, alguém vai me... Se alguém vai me entregar, é que você pode colocar implícita. A gente coloca isso junto porque a gente sabe a história. Mas a traição pode ser um pensamento, pode ser uma informação. Pô, será que eu vou falar alguma coisa? Não... Sem querer. Sem querer. Será que eu fiz, eu pensei, Isso é muito bom que ele tá fazendo. Tipo, todo mundo tá, pode ser eu, né? No final, isso eu achei incrível. Enquanto os outros começam a conjecturar quem era e quem dentre eles era o maior. Jesus os repreende e os acalma. Neste momento, Judas ainda está na mesa, ao contrário do episódio passado. Logo depois, uma pequena comitiva de fariseus, incluindo o filho de Anás, caminha para a casa do sumo sacerdote Caifás. Fica nítido que o filho de Anás tem inveja de Caifás, por ele ser o sumo sacerdote. Começa então uma pequena troca de farpas entre Caifás, dizendo que já recebeu a aprovação de Anás, que Jesus será preso na calada da noite e que só espera um momento correto. Após isso, o episódio retorna para Jesus e seu grupo de discípulos que estão retornando de Betânia para Jerusalém. Pedro nota que a figueira que Cristo amaldiçoou no caminho de ida murchou. Jesus aproveita para fazer uma pequena catequese com os 12, dizendo que se eles tiverem fé, o que pedirem a Deus será concedido. Além disso, Jesus compara a figueira com os fariseus. Ele relata que mesmo tendo folhas, a árvore não tinha fruto. Jesus explica que não estava na época de dar fruto. Contudo, os frutos vêm junto com as folhas para poder madurarem. E nessa árvore não tinha nada, assim como os fariseus que prometem boas obras e nada fazem. Eu esqueci o nome do autor, tem um livro muito legal, eu acho que é americano, eu esqueci o nome dele. Ele faz um estudo de todas as parábolas, as frases de Jesus Legal. E respostas. E ele conclui que seria praticamente não, é impossível o cara responder da forma como ele responde, com toda a sabedoria e riqueza de detalhe para aquela época. Era completamente impossível. Assim, não tem como. É lógico que eu tô simplificando a ideia do livro do cara, mas assim, são vários estudos de etimologia, de palavras, de semântica. Fala, é impossível ele responder daquela forma e responder daquelas formas em que ninguém tem resposta, porque nunca ninguém tem resposta. E ele também fala que é impossível responder. Era impossível responder aquilo naquela época. Né? E assim, é muito legal. E você vê, né? Os ensinamentos, você pega qualquer parábola hoje, ela faz sentido hoje. Ela faz sentido hoje pra determinada pessoa, pra determinada situação, pra gente, em algum momento da nossa vida, essas parábolas, elas fazem sentido. Aí você fala, não, realmente. E fora que você, né, tem um impacto. Porque quando você tá precisando e você escuta a parábola, ela tem um impacto que você não sabe explicar. Ainda tem isso.
que ele coloca no livro. E esse impacto que você sente quando você escuta uma parábola que você está precisando sem pedir, que é todo o contexto e a chave da fé. Logo após, Pilatos invade o quarto da esposa, que parece estar com alguns problemas. No fim da discussão, os dois, Cláudia declara que tem que ficar para impedir com que Pilatos tenha problemas com ele. O Pilatos é podre, tá? O Pilatos é... Tarcísio. Eu preciso totalmente. O Pilatos é meio podre. Prefiro a versão do... Pra mim, o Pilatos é o Ezra Miller do Dallas Jenkins. Não tem nada a ver esse Pilatos, né, E eu acho que é o Felipe, né, que foi trocado, né? O Felipe... Esse Felipe é ruim, hein? Ele quase estragou a série. Esse é ruim. Se você prestar atenção no Felipe, você vê que o cara é ruim. É que não dão muita... então, mas o outro era bem melhor. Aspas, eu não posso te deixar pra trás. Vai saber o que pode fazer com ele. Esse diálogo é uma clara referência ao momento que Cláudia, esposa de Pilatos, diz ao governador que sonhou com Jesus e tenta impedir a crucificação de Cristo. Após isso, Áticos, que é chefe da guarda pessoal de César, diz que os fariseus estão armando para prender Jesus. Pilatos mais uma vez age com desprezo e faz com que Áticos fique assustado. Essa hora que ele agarra, né? Ele agarra, parte pra cima ali do Pilatos. Pilatos... Pilatos não tá nem aí pro que tá acontecendo. Pelo menos essa parte, não tá nem aí. O episódio corta para mais uma reunião dos fariseus. Dessa vez, Caifás está presente. Nesse momento, vemos que existe uma divisão entre os que querem matar Jesus e os que não veem como problema. Em seguida, Caifás começa a argumentar e decide rezar. Contudo, na oração, ele começa a manipular os membros, dizendo que Jesus era um feiticeiro que se declarou maior do que Deus. Após esse momento, os apóstolos começam a discutir e até duvidar um pouco se Jesus é de fato o Messias. É essa hora que começa a ruptura. É isso aí. Tá? É bem interessante, bem colocado, como através das palavras, através do que Jesus vem fazendo e vem falando, alguns apóstolos começam a entrar num modo de descrença. Tomé é o primeiro a duvidar e isso faz com que um debate acalorado comece. João declara que Jesus vem dizendo há algum tempo que irá morrer e Mateus pede para que os 12 levem as falas a sério. Pedro ainda acredita que Jesus está falando em parábolas e Judas une os pontos de vista de Tomé e Mateus. Primeiro ele diz que se Jesus não for o Messias, eles erraram e vão continuar procurando o libertador de Israel. Até o Simão Zelotes, né, falou, eu não admito ter perdido 3 anos da minha vida pra nada. Mas você vê como é que o Judas é safo? O Judas, ele era muito safo. Ele botou na conta do Tomé, né? O Tomé já porque, teve assim, da de ramar, ele já tá... Nessa cena, você vê que a galera não tá... Porque, pra mim, qual que é a questão principal aqui nessa cena? Eles não querem acreditar que o Filho de Deus vai morrer tão cedo. É isso aí. Não, e assim, e não é tão cedo, que vai morrer. Que pela mão dos homens ainda, entendeu? Então eles não conseguem, depois de ter visto ele fazer tantos milagres, como que ele vai morrer pela mão do homem? E eles falam, não, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora que... Eu não sei quem é que fala, vai ter uma hora que Jesus vai fazer aparecer espada na mão de todo mundo. O Judas fala. Só que aí... como o Tomé levanta a lebre de que ele não é o Messias, o Tomé se aproveita dessa narrativa, usa a narrativa do Mateus, porque o Mateus fala, tá bom, então vamos pensar o seguinte, porque o Pedro tá falando, Jesus fala em parábolas, ele falou de mover a monte com o poder da fé. Vai que ele tá falando em parábola. Então, e aí o Mateus pega e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos no sentido literal, e se realmente ele for morrer? E aí, o Judas pega um pouquinho de Mateus, pega de Tomé e junta e constrói a própria narrativa, tá? Isso aí é interessante, né? Como Judas, Cristo já deu a entender, e a direção fez isso muito bem, que Judas já tá completamente do outro lado, ele é aquela vozinha, sabe, no ouvido. Então, mas será? E o Tomé? Ele solta aquela frasezinha que te deixa na dúvida, né?
Aí, só pra entrar um pouquinho no contexto de futebol, você tá lá no estádio, aí você tá vendo um jogador, aí vem uma vozinha. Eu acho que esse camisa 9 não dá mais não, né? Aí você olha e fala, talvez, acho que já, né? Já foi. Então, são aquelas vozinhas que induzem você, faz você duvidar e te induz também a cair nesse pensamento. Nisso também a direção é muito boa. Porque o que acontece? Um pouco antes disso, quando eles estão voltando para Jerusalém, Jesus, quando ele faz a última catequese, ele fala, na sexta-feira, o Filho do Homem será crucificado. Aí foi o mais objetivo possível. Porque antes ele tava falando, ainda era possível interpretar de outra forma. Mas ele fala, na sexta-feira o Filho do Homem será crucificado. E aí alguns falam, mas ninguém pode morrer na semana da Páscoa. Então tem essa questão também que causa dúvida. Mas aí depois tem todos esses questionamentos, tá? Então o episódio começa ao seu ponto alto, mostrando Madalena sendo encontrada pelo homem misterioso e sendo levada. Aqui há uma aula de direção fantástica, Muito tá? boa. Porque eles fazem um trabalho com 2 linhas narrativas que se cruzam no fechamento do episódio. Porque antes o Shmuel chega pro Caifás e fala, eu tenho alguém que pode entregar o paradeiro de Cristo. E aí começa essa direção aí. Você tem o Shmuel com Caifás e você tem o misterioso com Madalena. E as 2 cenas vão acontecendo de forma simultânea, correndo de forma linear. E aí, mostra a Madalena sendo encontrada, o misterioso coloca um capuz na cabeça dele. É interessante que o episódio vai te induzindo a achar que o misterioso vai levar a Madalena pra Caifás. Só que aí, eles vão trocando as cenas, e na hora que Shmuel chega na porta de Caifás e abre a porta, Judas está do lado. É nessa hora que dei vontade de me dar a cotovelada na cara. Vagabundo. E aí, a Maria Madalena vai encontrar com Nicodemos. Que é um admirador de Cristo, né? Que gostava, apreciava e deixou de seguir Cristo quando Cristo o convidou pra fazer parte do ministério. E aí a gente acaba... Pô, galera, muita qualidade. Muita qualidade. Pouquíssimos defeitos. Nada que tire o brilho da série. Tá indo muito bem. E... domingo agora temos mais 3 episódios, né? Os 3 últimos episódios, e aí a gente vai pra 6ª temporada, a penúltima, né? Mas provavelmente o Dallas Jenkins já tá envolvido em muitas outras. Ele já tava ali, né? Com Casa de Davi. Acho que foi produtor executivo, né? De Casa de Davi, né? Aí foi consultor, né? Tava ali com o Mel Gibson também, né? Fazendo uma conversinha. Ó o podcast, hein? Podcast de Jonathan Roome e Jim Caviezel pode existir, hein? Double Jesus, né? Então acho que a série vai tá caminhando muito bem. Se você... Despreocupado, vai despreocupado. Também se você chegou até aqui, então vai despreocupado. Se você chegou até essa parte do vídeo, coloca nos comentários, eu fui até o final. Porque esse aqui, sem sombra de dúvidas, acho que é um dos maiores vídeos da história da Linhagem Geek. Mas merecido, tá? Coloquem nos comentários a opinião de vocês. Na semana que vem a gente volta com o encerramento da 5ª temporada de The Chosen. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.